E aí, tudo bom? Espero que você esteja bem. Um comentário rápido. Quando você leva os seus filhos para a igreja e você tem ali um nível de confiança mínimo de que aquela igreja vai passar ensinos teológicos corretos para o seu filho, você vai tranquilo para essa igreja, essa organização. E geralmente seu filho retorna de uma escolinha de Bíblia, ou de um evento, ou de um culto infantil, com conhecimentos baseados na palavra de Deus. É o que você espera, né? Muito bem. No Adventismo, o que a criança vem é com os ensinamentos, na verdade, de Ellen White. Nós sabemos disso. E muitos dos temas que nós abordamos aqui são geralmente temas teológicos que têm mais a ver com a vida adulta ou jovem, né? Mas para crianças a coisa fica um pouco mais complicada. E nós vamos explorar isso ao longo do ano. Você vai ver vários exemplos de deturpação ou da deturpação do evangelho para os pequenos. E esse é um exemplo claro. Você vai assistir um vídeo agora e nesse vídeo você vai ver uma voluntária, provavelmente, repassando um material enlatado da Igreja Adventista com o objetivo de fazer 10 dias de oração com base na interpretação e na teologia de Ellen White. Mas, se você tem um conhecimento básico de Bíblia, básico, não precisa ser nem muito aprofundado, você sabe que os 10 mandamentos foram dados por Deus para Moisés lá no Monte Sinai. E que Abraão, Noé, José, nenhum desses grandes personagens da Bíblia, Jacó, eles guardaram o sábado ou seguiram qualquer um dos 10 mandamentos, porque na prática os 10 mandamentos não existiam. É claro que havia uma aliança feita com Abraão e tudo tem a ver, claro, naquele período com a circuncisão. E a circuncisão era um sinal, óbvio e claro, antes da lei, antes do Monte Sinai, antes dos 10 mandamentos. Mas você pode estar pensando, peraí, Rodrigo, nesse vídeo que eu vou assistir agora, a professora ou a voluntária ou a pessoa que está ajudando ali a repassar a informação, essa pessoa ela está repassando a mensagem de quem? É baseada na Bíblia ou é baseada em Ellen White? E eu vou ler para você um texto agora, vai aparecer na sua tela, antes de você assistir o vídeo, para que você entenda de onde vem a fonte do que essa voluntária vai tentar repassar para os pequenos. O objetivo primário, eu preciso falar isso, o objetivo primário da Igreja Adventista é destruir, apagar, esconder e diminuir a autoridade do Espírito Santo. E isso é muito sério, isso é seríssimo. Se você pega a lei e os 10 mandamentos e substitui o Espírito Santo com as tábuas, automaticamente você se transforma numa pessoa que não vive sob a influência do Espírito Santo. E todos os exemplos que o Adventista dá, por exemplo, para crianças, como um guarda-chuva, como um espelho, nada mais são do que exemplos pífios, de como viver longe da influência do Espírito Santo, porque na verdade eu vivo com base da influência da lei de Moisés ou da lei do Sinai. Então, nesse aspecto, você pode estar falando, ok, Rodrigo, então ela pega os ensinamentos de Ellen White, ela repassa para as crianças, basicamente é isso. É exatamente isso que você vai ver. Mas antes, para você ter certeza do conteúdo, olha só esse vídeo e olha só a leitura que eu vou fazer do livro História da Redenção. Veja só. A eterna lei de Deus. A lei de Deus existia antes de o homem ser criado. Os anjos eram governados por ela. Satanás caiu porque transgrediu os princípios do governo de Deus. Depois que Adão e Eva foram criados, Deus os fez conhecer a sua lei. Ela não estava escrita, mas foi-lhes relatada por Jeová. Agora olhem o seguinte. O sábado do quarto mandamento foi instituído no Éden, depois de haver Deus feito o mundo e criado o homem sobre a terra. Fez o sábado para o homem. Após o pecado e a queda de Adão, coisa alguma foi tirada da lei de Deus. Os princípios dos 10 mandamentos existiam antes da queda e eram de caráter apropriado à condição de uma santa ordem de seres. Depois da queda, os princípios destes preceitos não foram mudados, mas foram dados preceitos adicionais que viessem ao encontro do homem em seu estado decaído.
Pois é, como você acabou de ver, na descrição deste texto no livro História da Redenção, Ellen White é muito clara dizendo que já existiam 10 mandamentos no céu, que já existiam 10 mandamentos antes da criação, que os 10 mandamentos já existiam depois da criação e que os 10 mandamentos já existiam e nunca foram alterados depois do período da queda do homem. Então são todas afirmações de Ellen White, nada disso está escrito na Bíblia. Não existe um momento em que Deus desce do céu e lá no Jardim do Éden chega com as 2 tábuas ou os 10 mandamentos e fala dos 10 mandamentos para Adão e Eva, e muito menos para Noé e qualquer coisa que o valha. Tudo isso é da imaginação perturbada de Ellen White. Agora, assista o vídeo e veja o efeito que isso pode trazer na vida espiritual dos pequenos. Porque o pequeno, a criança, mesmo sendo criança, ela tem pleno conhecimento da teologia. O Espírito Santo está agindo naquela criança. No entanto, no Adventismo, o objetivo é literalmente viver sob a batuta da lei. E quando você vive sob a batuta da lei, você vive sob condenação. Isso está escrito na Bíblia. Portanto, veja como é perigosa a aproximação da igreja adventista e o que acontece na mente de uma criança que não aprende a viver sob a influência do Espírito Santo. Uma criança que não vive sob a influência do Espírito Santo, que não é ensinada, ela está distante e não consegue entender a voz vinda do céu através do Espírito Santo. Ela vai ficar constantemente olhando para a lei mosaica. Uma das coisas que muitos adventistas e pastores reclamam muito é falando, não, nós não somos uma igreja legalista, nós não somos uma igreja que parou no tempo, nós não somos uma igreja que está ainda mantendo Jesus Cristo crucificado vivo. Pois é, para a igreja adventista o véu nunca se rasgou. Não, o véu nunca se rasgou. Para a igreja adventista, Cristo entrou no Santo dos Santos em 1844, não depois da sua ascensão. Para a igreja adventista, ensinar os pequenos a viver sob a influência do Espírito Santo não vale nada. O que vale é ensinar os pequenos a viver olhando para a lei o tempo todo, distante do Espírito Santo. Até a próxima. Olá, crianças! Bem-vindos à nossa jornadinha de 10 dias de oração. Hoje será o nosso primeiro dia para a gente conversar bastante sobre esses 10 dias. E eu tenho aqui, sabe o quê? Um objeto muito interessante. Quero saber se você sabe o que é isso aqui. Você sabe, é um guarda-chuva. O guarda-chuva serve para nos proteger da chuva e do sol, não é mesmo? Tem alguma coisa que Deus criou para nos proteger? Será que Deus fez primeiro o homem ou as leis dele? Ah, você já sabe. As leis de Deus vieram primeiro do que a criação do homem. Ah, você já sabe. As leis de Deus vieram primeiro do que a criação do homem. E elas são como um guarda-chuva. Andar sem as leis de Deus é como andar na chuva, sem guarda-chuva, todo molhado. Acredito que você não queira isso, não é? Os nossos pais são os nossos criadores maravilhosos que nos ajudam a entender a lei de Deus e obedecer a lei de Deus. Portanto, crianças, vamos então usar esse guarda-chuva especial que é a lei de Deus? Agora você pode pegar, peça ao papai e à mamãe para imprimir para você o primeiro dia de atividade dos 10 dias de oração. Ok? Qualquer dúvida, papai e mamãe podem ir na Bíblia, aqui nos versos comentados. Papai e mamãe podem ir na Bíblia, aqui nos versos comentados. Então, a gente se vê amanhã e bom guarda-chuva para vocês. Um beijo! Tchau!